Então, pessoal, todos bem? Vamos testar a tua cabeça de procurador? Aqui está uma questão, na verdade, um enunciado subjetivo que pode estar na tua próxima prova de procurador e ele diz assim: Ebérgico sofre acidente de trabalho e recebe benefício previdenciário do INSS. A autarquia previdenciária apura que a empresa X, empregadora de Ebérgico, teve culpa no acidente. O INSS, 4 anos após o primeiro pagamento do benefício previdenciário, ajuiza a ação regressiva previdenciária contra a empresa X. Em sua contestação, a empresa X argumenta que, primeiro, é de 3 anos o prazo prescricional para a pretensão regressiva do INSS e, enquanto segundo argumento, diz a empresa que o recolhimento da contribuição ao seguro acidente de trabalho, ao SAT, impede a pretensão ressarcitória do INSS, pois a empresa já custeava o sistema previdenciário. Ressalta que o ressarcimento pretendido pela autarquia consubstancia inadequado bis in idem. Analise os argumentos da empresa X em termos de solidez para a procedência de sua defesa. Então, aqui está um enunciado que pode muito bem estar na tua próxima prova de procuradoria, pensando aí na jurisprudência do STJ no que diz respeito à pretensão de ajuizamento de ações por parte do poder público. No caso, nós temos aí o ajuizamento de uma ação regressiva previdenciária por parte do INSS. Muito bem, eu te convido a tentar responder esse enunciado com aquilo que você já tem em termos de construção de conhecimento jurídico e depois, somente depois dessa tentativa, acompanhar comigo a resposta. Isso para os seus estudos e para reforço desses argumentos na sua memória de longo prazo fazem muita diferença. Bom, para que você possa, nesse caso, apresentar uma resposta completa a esse enunciado, você tem que passear por pelo menos 3 pontos. O primeiro ponto diz respeito exatamente à pretensão regressiva previdenciária do INSS. Onde é que eu posso encontrar, enquanto fundamento jurídico, enquanto fundamento normativo, a pretensão regressiva previdenciária do INSS? Você vai encontrar isso na Lei 8213 de 91, exatamente no artigo 120, e para o caso analisado no enunciado, o inciso 1 do artigo 120, quando diz assim: a Previdência Social ajuizará ação regressiva contra os responsáveis nos casos de, inciso 1, negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho, indicadas para a proteção individual e coletiva. Então, presta atenção, você tem aqui exatamente o fundamento normativo da pretensão regressiva previdenciária do INSS, que penso, para uma resposta completa do enunciado, não pode faltar na construção daquilo que você apresenta como solução. O segundo ponto trata-se exatamente do prazo prescricional. O argumento trazido, o primeiro argumento trazido pela empresa X, é de que a pretensão de ressarcimento em ação regressiva por parte do INSS, ela tem como prazo prescricional 3 anos, e esses 3 anos é justamente o prazo previsto no Código Civil. E aqui você precisa desenvolver bem esse tópico, porque nós temos uma discussão interessante no STJ, ou pelo menos tivemos uma discussão interessante no STJ, sobre a aplicação dos prazos prescricionais do Código Civil nas relações que envolvem o poder público. O STJ, nesse caso, chegou à solução do tema 553, dizendo o seguinte, se aplica o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910-32, nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. Então, nesse tópico 2.1, estamos falando da prescrição trienal não se aplicar em favor da Fazenda. Porque, veja, se um particular tem uma pretensão contra o poder público e essa pretensão prescreve em 3 anos, para a Fazenda é melhor que ela prescreva em 3 e, portanto, se aplique o Código Civil do que prescreva em 5, aplicando-se o Decreto 20.910. Então, logo com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, nós tivemos uma discussão se aquele prazo de ressarcimento do Código Civil de 2002 de 3 anos se aplicava ou não às ações contra a Fazenda Pública. E, nesse caso, a aplicação contra a Fazenda seria em seu favor.
Novamente, se o particular tem uma pretensão contra o poder público que prescreve em 3 anos, aplicando-se o Código Civil, em detrimento dos 5 anos do Decreto 20.910, isso é melhor para a Fazenda. O STJ, num primeiro momento, disse que a prescrição trienal se aplicava nas ações contra a Fazenda, depois voltou atrás e disse que o Código Civil rege relações privadas e não relações com o poder público, portanto, relações de direito público, e para as relações de direito público, o prazo prescricional seria exclusivamente do Decreto 20.910-32, que é a prescrição de 5 anos no caso das ações contra a Fazenda Pública. No caso do enunciado, nós temos o caminho contrário. Nós temos agora uma ação de ressarcimento proposta pelo poder público, no caso o INSS, contra uma pessoa jurídica de direito privado contra a empresa X. Então, a pergunta que fica é: nesse caso, eu aplico a prescrição do Decreto 20.910-32 ou aplico a prescrição trienal do Código Civil de 2002? Então, o STJ disse que, em respeito ao princípio da isonomia, o lapso prescricional da demanda indenizatória ajuizada pelo ente estatal e agora contra o particular deve obedecer ao mesmo prazo estipulado pelo artigo 1º do Decreto 20.910 de 32. O STJ tem essa decisão já há algum tempo e reforçou agora no informativo 814. Então, presta bastante atenção, porque, para responder o enunciado, você primeiro precisa, nesse caso, passar pela pretensão regressiva previdenciária do INSS, o seu fundamento legal, artigo 120, inciso 1, para o caso do enunciado. Você precisa passar pelo prazo prescricional, e aí a discussão sobre a aplicação do prazo prescricional trienal ou a aplicação do prazo de 5 anos do Decreto 20.910-32, e aí você precisa dizer que o STJ, num primeiro momento, aplicou o prazo trienal nas ações contra a Fazenda e, portanto, em favor da Fazenda, mas voltou atrás no tema 553 para dizer que o Decreto 20.910/32 é justamente a norma que se aplica no que diz respeito ao desenvolvimento na esfera judicial das pretensões jurídicas contra o poder público e, portanto, o prazo é de 5 anos. Aplicando o mesmo entendimento em razão da isonomia, o STJ chega à conclusão de que, quando agora quem pretende o ressarcimento é o poder público contra o particular, em razão da isonomia, o prazo prescricional é o mesmo. E aqui, o prazo prescricional de 5 anos do Decreto 20.910, nesse caso, aplica-se nas ações que envolvem o poder público contra o particular, e aí a prescrição trienal não se aplica contra a Fazenda. Por quê? Se essa pretensão da Fazenda ela prescrevesse em 3 anos, isso seria pior para a Fazenda. O STJ manteve a prescrição em 5 anos, o que é favorável à Fazenda. Em outras palavras, tanto quando o particular pretende ser indenizado pelo poder público, o prazo prescricional é do Decreto 20.910, quanto o poder público, nesse caso, pretende ser ressarcido pelo particular, que é o caso da ação previdenciária regressiva ou regressiva previdenciária do INSS, aplica-se o mesmo prazo prescricional de 5 anos do Decreto 20.910. Então, nós temos aí a aplicação do Decreto 20.910 para as duas situações: particular contra o poder público, e nesse caso, pretensão do particular contra o poder público, e também no caso para a pretensão do poder público contra o particular. E aí, para encerrar a resposta da questão, você precisa só desenvolver os argumentos necessários ao enfrentamento do segundo argumento da empresa, que diz que, porque recolhe contribuição previdenciária ao SAT, seguro acidente de trabalho, ela já estaria, nesse caso, custeando o sistema previdenciário e cobrar da empresa, portanto, esse ressarcimento regressivo no que diz respeito ao acidente de trabalho seria, nesse caso, inadequado bis in idem. Para responder a esse questionamento, ou para analisar esse argumento, você precisa desenvolver que o SAT é parte integrante da contribuição previdenciária patronal, que tem a finalidade de custear as aposentadorias por invalidez, auxílios doença, auxílios acidente, pensões por morte e outros benefícios decorrentes de acidente de trabalho. Tem, portanto, por ser contribuição previdenciária, natureza jurídica de tributo, e a alíquota do seguro acidente de trabalho varia de acordo com o grau de risco da atividade exercida pela empresa, sendo classificada como leve, médio ou grave. Então, aqui está o desenvolvimento do que é o seguro acidente de trabalho.
Agora, a jurisprudência do STJ que resolve a questão diz assim: a contribuição ao SAT não exime o empregador da sua responsabilização por cumprir acidente de trabalho, conforme artigo 120 da Lei 8213 de 91. Então, nesse caso, o STJ ele não chancela o argumento da empresa de que, ao contribuir ao SAT, nesse caso, eu estaria já, enquanto empresa, custeando o sistema previdenciário e me cobrar, enquanto empresa, em ação regressiva previdenciária, aquilo que o INSS pagou a título de benefício previdenciário em decorrência do acidente do trabalho, seria bis in idem. Nesse caso, o STJ não chancela esse argumento por meio dessa jurisprudência, que já tem bastante tempo, portanto, ela é de 2014. E atenção para um detalhe muito importante, porque se você é do tipo de concurseiro que estuda por destaque de julgado de informativo do STJ, nesse caso, esse destaque não vai te ajudar muito, porque ele diz muito menos do que disse o inteiro teor que nós acabamos de analisar. O destaque no agravo de instrumento no recurso especial 2.100.988 Pernambuco, informativo 814 do STJ, diz assim somente: em respeito ao princípio da isonomia, o lapso prescricional da demanda indenizatória ajuizada pelo ente estatal deverá obedecer ao mesmo prazo quinquenal do artigo 1º do Decreto 20.910, previsto para as ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Perceba que na nossa resposta, o destaque do julgado só tratou do item 2.2 que nós apresentamos enquanto resposta completa para o enunciado apresentado. O destaque não tratou da pretensão regressiva previdenciária, não tratou do prazo prescricional no que diz respeito à prescrição trienal não se aplicar em favor da Fazenda. Nesse caso, tratou da prescrição trienal não se aplicar contra a Fazenda e também não tratou do seguro acidente de trabalho, muito menos da contribuição ao SAT não eximir o empregador da sua responsabilidade no que diz respeito ao acidente de trabalho quando incorrer em culpa, ou seja, tendo que responder à ação regressiva previdenciária do INSS. Se você estuda por destaque, tenha muito cuidado, porque é muito comum que esses destaques entreguem muito menos do que aquilo que entrega o inteiro teor do julgado, e se ele é importante para a Fazenda, ele é importante para o canal, ele estará aqui, então tenha o cuidado se você é daqueles que só estuda pelo destaque. Nesse material de aula tem uma questão bônus, mas essa questão bônus é exclusiva do Clube Cabeça do Procurador, então quem estiver comigo lá no Clube Cabeça do Procurador vai ter acesso a esse caso prático, bem como a resposta apresentada ao caso prático decorrente também de questionamentos que envolvem aquilo que tratamos nessa questão em particular, mais especificamente sobre o início do prazo prescricional para ação regressiva previdenciária do INSS nesse caso, mas aí é uma questão bônus do Clube Cabeça de Procurador, ok? Espero ter te ajudado com mais essa, forte abraço e até os nossos próximos encontros.